estamos aqui gravando mais um vídeo e vamos falar hoje sobre o quarto capítulo, Evolução e Biodiversidade. Neste capítulo nós vamos ver os tópicos Eras Geológicas, Criacionismo, Evolução, Fósseis e Homologia. Então vamos lá? Criacionismo e Evolucionismo. Para começar, eu preciso que vocês entendam qual a diferença entre o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que buscam explicar a criação e evolução da vida e do universo. Então, o criacionismo se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas, como a Torá, que é o judaísmo, a Bíblia, cristianismo, e o Corão, que é o islamismo. Defende que a vida e o universo foram criados por um ser sobrenatural, um Deus onipotente e benevolente. Já o evolucionismo se baseia no conceito da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. O evolucionismo afirma que a vida na Terra surgiu de um ancestral comum universal há cerca de 3,8 bilhões de anos. É uma teoria no sentido científico da palavra, o que significa que é apoiado por evidências e aceita como fato pela ciência. Já a ideia do criacionismo é baseada em relatos considerados sagrados e na fé, não em evidências. Essa é a diferença entre os dois. O tempo geológico. Com base em achados fósseis e na análise de rochas antigas, a história da Terra pode ser dividida em 4 períodos de tempo chamados eras geológicas. Quais são esses períodos? O primeiro, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Não esqueçam que a era cenozoica é a mais recente e costuma ser dividida em 2 períodos, que é o terciário e o quaternário. Ideias evolucionistas e pensamentos religiosos. Na atualidade, existem diversas denominações religiosas que se opõem à ideia de que os seres vivos evoluem. Imagina então, gente, as dificuldades que os primeiros evolucionistas enfrentaram no século XVIII. Religião e ciências são campos diferentes. Religião é um fenômeno ideológico e dogmático, ou seja, baseados em princípios que não precisam de comprovação que as pessoas acreditem neles, como a crença em entidades divinas ou na continuidade da alma após a morte do corpo. Esses exemplos. A ciência, composta de explicações racionais, comprovadas experimentalmente por meio de um método de investigação para os fenômenos naturais e sociais. Método científico. Como funciona esse método científico? Vamos lá. Tudo começa com a observação de um fenômeno e a formulação de uma hipótese que possa explicá-lo. Para verificar se a hipótese é verdadeira ou não, o cientista realiza experimentos controlados e, se a hipótese continua um grande número de vezes, em diversos experimentos, ela deve estar correta. Se a hipótese não se confirma, ela deve ser reformulada e novamente testada. As conclusões permitem que o cientista formule uma teoria acerca do fenômeno observado. Depois de exaustivamente testada e verificada experimentalmente, uma teoria é promovida à lei. Foi o que ocorreu, por exemplo, com as leis de Newton. Evidências da evolução. Com o avanço natural do conhecimento humano e a aplicação do método científico que valoriza a coleta de dados, a investigação de campo e análise de resultados, a ideia criacionista tornou-se inaceitável para os cientistas. No fim do século XVIII, diversas informações obtidas em diferentes áreas do conhecimento científico contribuíram para o desenvolvimento e a aceitação de novas ideias sobre a evolução dos seres vivos. Essas evidências de evolução são como peças de um grande quebra-cabeça, fornecendo novas pistas às ciências que permitem a construção de um possível cenário da origem das espécies. Para os evolucionistas, cada nova evidência fica mais distante a ideia de que a diversidade de seres vivos que hoje povoam o planeta possa ter tido origem no desenvolvimento independente de cada espécie. Escala de complexidade. A origem dos animais é ainda obscura, porém,
Tudo indica que eles surgiram a partir de primitivos protozoários coloniais, provavelmente os flagelados. A evolução dos animais foi fortemente marcada por sua estratégia alimentar, que é heterotrófica. Desenvolveram-se estruturas corporais especializadas em localizar e capturar alimento e também um sistema nervoso que coordenava essas e outras atividades. E assim, durante a evolução dos animais, houve grande aumento na complexidade corporal, surgindo assim sistemas de órgãos. Fósseis. A descoberta de restos ou vestígios de organismos preservados em rochas e outros materiais de milhões ou até bilhões de anos de idade revela nesses seres características diferentes das observadas nas espécies atuais, o que conduz à ideia de que as formas de vida sofreram mudanças ao longo do tempo. E vamos entender o desenvolvimento embrionário. A análise do desenvolvimento embrionário de animais pertencentes a diferentes grupos mostra bem clara a semelhança entre eles, principalmente nos primeiros estágios. Fato esse que leva à inevitável suposição de que tiveram origem comum. Órgãos que, mesmo pertencendo a diferentes tipos de animais, apresentam mesma origem embrionária. Então, como consequência, a organização interna semelhante são chamados homólogos. Essas estruturas podem, na vida adulta, desempenhar funções diferentes ou não. Entre os vertebrados, o manuseio de objetos e pelo ser humano, o voo do morcego e o nado da baleia são funções diferentes desempenhadas nos indivíduos adultos por estrutura de mesma origem e da mesma origem embrionária. Órgãos homólogos, portanto, isso significa que o braço humano, a nadadeira dianteira da baleia e a asa do morcego derivam de um mesmo grupo de células pertencentes no embrião, possuem estrutura óssea e muscular semelhante e indicam que seus portadores apresentam parentesco evolutivo decorrente do fato de apresentarem ancestrais comuns. O evolucionismo de Lamarck. Estuda na página 63 quem foi Lamarck. Eu quero enfatizar de suma importância o lamarckismo, que baseava em 2 princípios. A lei do uso e desuso, que segundo a qual o uso de determinada estrutura, como o pescoço das girafas, por exemplo, ou o desuso, como os olhos de peixe que viviam em cavernas, ocasionaria seu desenvolvimento ou atrofia, respectivamente. E a segunda lei, que é a lei da transmissão das características adquiridas, pela qual as características adquiridas ao longo da vida de um organismo passariam integralmente para a sua descendência. O evolucionismo de Darwin e Wallace. Quero destacar, nesse último tópico, que Darwin defendia a tese de que a origem e a diversidade das espécies eram consequência de 2 fatores. Bom, os seres vivos que compõem uma espécie não são iguais, eles naturalmente apresentam certas variações. Outro fator. O ambiente atua no sentido de eliminar as variações menos favoráveis e manter os indivíduos mais aptos a viver nesse ambiente. É a seleção natural. Para ficar mais claro, leiam a página 64 a 65. Agora, para fixar, façam a atividade da página 67 até a página 69. Vamos lá? Até o próximo vídeo.